Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Balanço no Campo. No programa de hoje vamos falar sobre as exportações brasileiras de carne suína, que ultrapassaram 89 mil toneladas em janeiro deste ano. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, o número supera em quase 20% o total embarcado no primeiro mês de 2022. Essa reportagem e muito mais você acompanha comigo a partir de agora no Balanço no Campo. A Associação Brasileira de Proteína Animal informou que as exportações brasileiras de carne suína ultrapassaram 89 mil toneladas em janeiro deste ano. O número supera em quase 20% o total embarcado no primeiro mês de 2022. De acordo com o balanço divulgado pela ABPA, as exportações brasileiras de carne suína, considerando todos os produtos entre in natura e processados, registraram 89.200 toneladas em janeiro deste ano, aumento de 19,6% na comparação com o mesmo mês do ano passado. A receita também cresceu e as vendas internacionais do produto contabilizaram 212 milhões e 400 mil dólares, uma alta de 32,1% em relação ao primeiro mês de 2022. Novamente aqui, o destaque é a China. Mais de 42 mil toneladas compradas por esse nosso principal comprador da nossa carne suína. Isso demonstra, inclusive, que a China, que vem comprando bem desde setembro do ano passado, deverá continuar comprando bons volumes do Brasil. Basicamente nos mesmos níveis do que comprou durante o auge da peste suína africana. Então, na China, deveremos ter boas opções para os nossos exportadores. Além da China, outros países também se destacaram. A gente vê também outros países da região, como Singapura, que aumentou 37% o volume em relação a janeiro de 2022. Também vemos Hong Kong, que está ali ao lado da China e que também faz parte um pouco desse comércio que se faz ali naquela região, que aumentou 5%. O Chile, aqui na América do Sul, que aumentou também da ordem de 53%. E agora esperamos, inclusive, nos próximos meses, com a possível vinda de uma missão lá no Rio Grande do Sul, que foi reconhecido recentemente como livre de aftosa sem vacinação pelos chilenos, que a gente possa, inclusive, aumentar esses volumes para o país Chile. Com janeiro começando de forma positiva para as exportações brasileiras de carne suína, tanto na receita quanto em volume, a ABPA acredita em um ano promissor no mercado externo, mas sem esquecer, claro, do mercado nacional. Tudo isso faz com que a gente veja as exportações com boas perspectivas. Esses primeiros números de janeiro são um alento para nós em relação a tudo que nós esperamos do ponto de vista das exportações, sem naturalmente, e é importante a gente deixar isso claro, esquecer do nosso consumidor aqui no Brasil, que é responsável por comer 66% de toda a carne de frango produzida e 76% de toda a carne suína produzida. Muitas chuvas foram registradas em Minas Gerais. As lavouras de café têm respondido bem ao clima. A preocupação tem sido com o atraso nos manejos. O mês de janeiro registrou chuvas acima da média nas regiões produtoras de café em Minas Gerais. No sul do estado, o normal seria chover 250 milímetros. Segundo a Fundação Procafé, que tem estações meteorológicas em 4 cidades da região, choveu cerca de 500 milímetros. O mês de janeiro, novamente, as precipitações ficaram bem acima da média aqui na região do sul de Minas. O normal seria chover aqui nessa região, Varginha, Carmo de Minas, Muzambinho e Boa Esperança, que a gente tem as estações, o normal seria chover em torno de 250 milímetros. Choveu aproximadamente 500 milímetros, então foi o dobro do esperado. E com isso também a temperatura média ela ficou abaixo do normal. O normal agora para a nossa região seria uma temperatura de 22 graus e meio e a temperatura ficou 20,7 graus. Então ficou na média da região 1,7 graus, né, abaixo da média histórica. Isso aí já vem ocorrendo desde o mês de novembro, né? Novembro foi abaixo, dezembro e agora janeiro. Além das chuvas, as temperaturas também registraram queda. O que a gente tem observado? Como a temperatura está um pouco amena e às vezes essa chuva está permanecendo por vários dias,
que a gente tem observado? Que a planta ela está alongando um pouco o seu ciclo, né? Às vezes a gente estava achando que como a gente teve uma florada mais antecipada, a gente teria talvez um chegamento da colheita um pouco antecipado. Isso não está ocorrendo. A planta está vegetando um pouco mais, né? A maturação está ocorrendo, mas está ocorrendo de forma mais lenta aí devido a essa temperatura e esse alto índice pluviométrico. Então a tendência é que a gente tenha a colheita mais no período normal mesmo, não vai ter uma antecipação como a gente estava achando devido à florada um pouco antecipada lá em setembro. E com excesso de chuva e temperaturas mais amenas, a preocupação é com o registro de pragas e doenças. Segundo o engenheiro agrônomo da Procafé, é preciso que o produtor faça o monitoramento das lavouras. E essa temperatura mais baixa acaba controlando parcialmente a ferrugem, que nesse momento que a gente está agora, a gente já poderia estar com nível em torno de 15% a 20% de infecção nessas áreas que a gente avalia da estação, que são áreas não tratadas, que a gente não aplica defensivos. Agora, esse mês de janeiro ainda está muito próximo ao mês de dezembro. Em média, a ferrugem está em torno de 3,5% de infecção. Com relação às outras doenças, o nível, né, aqui, pelo menos aqui no sul de Minas, a gente tem observado a foma em algumas áreas, né, também tem ocorrido, né, de maneira mais pontual, também devido a essa baixa temperatura, esse molhamento foliar, e a foma acaba se desenvolvendo nessas condições. Com relação às pragas, que a gente observa que o bicho mineiro ele se manteve em relação ao mês anterior, nessas regiões aqui do sul de Minas está em torno de 1%. E nos talhões amostrados da fundação aqui no sul de Minas, o índice de grão brocado está praticamente zerado. Mas a gente observa em outras áreas, né, que a broca já tem aparecido em alguns talhões, né? Então o ideal seria que o produtor fizesse esse monitoramento e, caso constatado, ele entra com um inseticida específico para o controle dessa praga. Com tanta chuva sendo registrada nas regiões produtoras de café em Minas Gerais, o produtor está tendo que adiar os manejos nas lavouras. E o manejo do controle de mato é o que mais tem sido prejudicado. Mas o cafeicultor tem que ficar atento às janelas de sol. É neste momento que ele vai conseguir agilizar os trabalhos. O produtor ele tem que ficar muito atento aí nesse período que está com bastante precipitações. Mês de janeiro, em algumas regiões choveu praticamente 20 dias de janeiro. Então, nesses períodos que não está ocorrendo chuva, né, ele deve fazer a entrada, né, fazer o manejo adequado, né, fazer o controle aí das pragas e doenças, fazer a adubação necessária para o desenvolvimento aí dos frutos, né, e a vegetação que vai projetar a safra seguinte, né, e principalmente atenção ao controle do mato. Porque o produtor que às vezes ele acaba de roçar, passa 20 dias, com essa condição de chuva, o mato já se infestou novamente. Então o produtor é atentar nesse manejo, aproveitando essas janelas que o tempo permite. E se tem uma coisa que é certa e o cafeicultor precisa se atentar, é que tem mais chuva prevista até o fim de fevereiro. Em relação ao mês de fevereiro, a gente está quase meiando o mês e praticamente esse volume agora de início de janeiro foi bastante significativo. Né? Se tudo continuar do jeito que estão projetando as previsões, possivelmente a gente vai ter também um mês com precipitação dentro da média ou até acima da média. Então, assim, para a planta, as condições tão boas, né? O produtor não pode reclamar aí, né, há quanto tempo que não chovia nessa condição. É aguardar e o produtor tentar fazer o manejo aí de forma adequada para que ele não perca a parte dessa produção devido a alguma praga ou alguma doença ou algum problema de controle de mato. A Stonex estimou a safra brasileira de café 2023-2024 em mais de 62 milhões de sacas, aumento de 4,3%. A projeção foi feita após um giro de safra que visitou mais de 100 municípios nas principais regiões produtoras do Brasil, nos estados da Bahia, Espírito Santo, Rondônia, Minas Gerais e São Paulo.
De acordo com os dados da StoneX, a safra brasileira de café 2023-2024 deve ficar em 62 milhões e 300 mil sacas. A consultoria aponta que a safra pode ficar abaixo do potencial produtivo, já que as regiões produtoras sofreram com clima seco, principalmente durante o pegamento da florada. Segundo o relatório, a produção de café arábica deverá aumentar 6,4% em relação à safra 2022-2023, para 40 milhões e 700 mil sacas. Já a safra de robusta deve alcançar 21 milhões e 600 mil sacas, aumento de 0,6%. A consultoria apontou ainda que para a safra 2022-2023, a produção nacional de café robusta deve ser de 21 milhões e 500 mil sacas. Já a estimativa para a produção de arábica é de 38 milhões e 300 mil sacas. Com isso, a produção brasileira de café na safra 2022-2023 foi elevada para 59 milhões e 800 mil sacas, aumento de 1,5%. E o Balanço no Campo fica por aqui. Acompanhe nossas reportagens acessando o site da Rede Mais e também o nosso YouTube e o nosso Facebook, @RedeMaisHD. Muito obrigada pela sua companhia. Te espero no próximo Balanço no Campo. Até lá!